Desde um monte de artefatos nazistas encontrados em uma casa na Alemanha, até um esqueleto vestido encontrado em uma casa nos Estados Unidos, aqui estão as 10 coisas mais estranhas que foram encontradas em casas abandonadas. Sebastian Yurtseven, um professor de história alemã, estava trabalhando na casa da sua tia na cidade de Hagen, Alemanha. Ele queria fazer alguns reparos na casa que foi afetada pelas enchentes que atingiram a Alemanha em julho passado, quando de repente algo chamou sua atenção. Em um esconderijo havia um jornal que remontava a 1945. Surpreso com a descoberta, Sebastian decidiu continuar sua pesquisa, o que lhe permitiu encontrar muitos objetos que pertenciam aos nazistas. Objetos que já estavam lá há 76 anos. Não é preciso imaginar a reação deste professor quando descobriu documentos. Um retrato de Adolf Hitler, objetos com a famosa suástica e outras coisas escondidas por uma organização pró-nazista. Claro, foi um choque para ele encontrar todos esses objetos que testemunham um período sombrio na história alemã. Embora chocado com a descoberta, Sebastian logo entrou em contato com uma equipe do arquivo e museu da cidade de Hagen, que veio recolher os objetos para exame. Mas, como o professor confessou mais tarde, ele não pôde deixar de ficar arrepiado quando fala sobre o que encontrou nesta casa. Ele não tem certeza se alguma vez esquecerá estes artefatos nazistas. Amy e Corbin são dois youtubers especializados em caça ao tesouro. Há um tempo, eles queriam explorar uma casa abandonada na esperança de encontrar algo realmente interessante, mas eles não esperavam encontrar um número incrível de videogames ainda embalados nesta casa. Os dois youtubers tinham diante de si pilhas de cartuchos de jogos e CDs, controladores, revistas e fitas de videogame, muito dos quais nunca haviam sido usadas. Um tesouro, mas por que esses itens estavam lá? Bom, esta é a pergunta que levou Amy e Corbin a investigar mais com a sobrinha do antigo proprietário da casa. Foi então que aprenderam que ele era um colecionador desses itens, em memória de um membro da família perdido que era apaixonada por videogames. Esta informação deve ter entristecido os youtubers, mas se eles derramaram algumas lágrimas, logo estarão sorrindo novamente quando calcularem o valor de todos esses objetos preciosos. De fato, o tesouro valeu a pena. Segurem-se, não é pouca coisa. E graças à descoberta, eles ficaram ricos e inspiraram muitas pessoas a seguir seu exemplo, indo procurar em lugares abandonados. Alguns anos atrás, um membro do Reddit, conhecido como Asher Baby, estava em West Virginia, onde foi explorar uma casa abandonada localizada não muito longe da casa de um amigo. Ele e seu amigo queriam explorar o interior da casa dilapidada, mas o que ele encontrou foi tudo menos comum. Eu não digo às escadas sujas ou ao piano deixado ali pelo proprietário anterior, mas aos vestígios de sangue pingando por uma parede, às letras com mensagens perturbadoras e aos bastões desenhados em vermelho nas portas e as paredes. Quanto mais Asher Baby entrava na casa, mais macabras eram as coisas que ele achava, que testemunhavam um horror que seu último ocupante deve ter experimentado. Claro que Asher Baby experimentou um verdadeiro pesadelo, mas ele foi incompreendido, até porque alguns usuários membros do Reddit sugeriram que a casa tinha sido habitada por uma pessoa doente ou trancada lá em cima sem seu conhecimento. Mas, felizmente, Asher Baby logo descobriu a verdade sobre a casa. Essas coisas macabras tinham servido de plano de fundo para o vídeo de um cantor local. Que alívio! Asher Baby ficou feliz em descobrir que não havia nada de horrível na casa, mas duvidamos que ele vai voltar lá. Há alguns anos, nos Estados Unidos, algumas pessoas tinham acabado de comprar esta velha casa que você vê aqui em leilão. Eles esperavam viver uma vida tranquila nesta grande casa, localizada num bairro no Brooklyn, mas as coisas não pareciam boas porque os donos da casa descobriram um esqueleto em um dos quartos do primeiro andar, totalmente vestido. Claro que os proprietários apressaram-se em avisar as autoridades que, para seu grande alívio, chegaram ao local para investigar, mas sua satisfação foi curta porque a investigação do esqueleto não lhes permitiu conhecer a identidade e o sexo da pessoa, muito menos as circunstâncias da morte. Não se sabe se eles conseguiram obter alguma informação depois, mas estes proprietários provavelmente acabaram se mudando para esta casa neste meio tempo. No entanto, a memória do esqueleto revestido encontrado naquela sala no primeiro andar certamente nunca vai desaparecer das suas mentes. Na cidade de Houston, Texas, uma jovem mulher se viu dentro de uma casa abandonada que ela havia entrado para fumar, mas uma vez lá dentro, ela descobriu ao seu horror que não estava sozinha, pois um tigre estava mantendo sua companhia. Sim, um tigre de carne e osso também estava lá, trancado em uma jaula. Assustada,
A jovem alertou imediatamente as autoridades, que vieram buscar o animal para tirá-lo e levá-lo desta casa. Para seu alívio, embora ele estivesse feliz por não ter sido atacada pelo felino, a jovem teve que sentir pena deste pobre tigre que estava sendo levado embora. Mas pelo menos ela ficou feliz ao ver que ele havia sido levado daquela casa dilapidada para um abrigo onde ele seria melhor cuidado. Inacreditável, esta jovem jamais esquecerá o que viveu naquela casa. Em Flint, uma cidade americana no estado de Michigan, uma pessoa que estava lá decidiu entrar numa velha funerária fechada para explorar o interior e tentar fazer algumas descobertas interessantes. Mas esta pessoa provavelmente não esperava encontrar esta bolsa, que aparentemente continha as cinzas obtidas após a cremação de um corpo humano. Enquanto esta pessoa continuava a procurar e explorar cada recanto desta funerária, ela encontrou algo que não era pouca coisa: uma confusão de produtos químicos, equipamentos de embalsamento e outros suprimentos. Não precisa dizer que todas essas coisas em condições insalubres fez a cabeça dela girar e o coração pular, mas apenas no início, porque ela se preparou bem antes de entrar na sala. O que é certo é que ela não vai esquecer este saco de restos humanos cremados por um longo tempo. Erica Carner, uma mulher que mora em São Francisco, queria fazer alguns reparos em seu piso de garagem. Mas que surpresa ela teve quando os operários encontraram um caixão de chumbo e bronze, adornado com vidro e bem fechado, deitado sob o piso da garagem. E não é tudo. Dentro do caixão estava o corpo de uma garotinha, Miranda. Assim foi apelidada a garota, que teria morrido há cerca de 150 anos e provavelmente pertencia a uma família rica, a julgar pela qualidade do caixão. Erica Carner não estava esperando isso, então ela rapidamente chamou os especialistas na área, ou seja, um agente funerário, mas também uma firma arqueológica, na esperança de que viessem e levassem um caixão da sua casa. A senhora pôde finalmente se ver livre do caixão, mas teve que pagar uma quantia enorme. Você pode imaginar se estivesse no lugar dela. Você pensaria que não era possível pagar uma quantia tão grande por um caixão que ela esqueceu de enterrar há 150 anos. O que fazer então? Claro, você pode pensar que Carner não teve outra escolha senão pagar, mas ela teve sorte porque uma instituição de caridade que cuida dos funerais de crianças abandonadas após sua morte descobriu essa história e veio até sua casa para levar o caixão embora. Erica Carner sempre se lembrará da imagem daquele caixão. Daniel Marbeau, um fotógrafo conhecido por suas fotos tiradas em lugares abandonados, estava em uma casa que pertencia a um médico na Alemanha. Ele havia entrado na casa na esperança de tirar algumas fotos sensacionais, mas o que ele encontrou na casa estava longe do que ele esperava. Ele não só encontrou muitos objetos intactos, como móveis, uma estante, um piano, uma máquina de escrever, roupas e acessórios ainda em bom estado, mas o que te impressionou foi uma sala de exames médicos, onde havia instrumentos, um casaco branco e pedaços de rins humanos colocados em frascos. Consegue imaginar isso? É claro que o fotógrafo continuou a explorar os quartos da casa, tirando todas as fotos que queria, mas podemos dizer que esta visita não foi isenta de consequências para nosso amigo, que ficou arrepiado ao ver esta sala. Mas ele não pôde deixar de sentir um pouco de alegria depois de ter conseguido desventar o interior desta casa que havia sido abandonada de repente por seus ocupantes. Entretanto, Daniel Marbeau sempre terá em sua mente a imagem perturbadora daqueles pedaços de rins humanos colocados em frascos nesta sala médica arruinada. Um youtuber caçador de lugares abandonados encontrou esta casa que estava desabitada há muito tempo, talvez após a morte dos proprietários. O youtuber queria mostrar aos seus seguidores cada canto da casa, mas o que ele encontrou em um dos quartos o deixou sem palavras. Um gato mumificado deitado em uma cama. O animal havia morrido neste lugar abandonado, talvez depois da morte dos seus donos. Então o youtuber ficou ali, descrevendo o estado em que o animal se encontrava. Ele tinha acabado de fazer uma descoberta incrível, pois não é todo dia que se encontra um gato mumificado. Mas mesmo assim, ele ficou profundamente entristecido, como podemos ver. Ele rapidamente se recompôs e continuou a explorar as outras salas da casa. No entanto, podemos ter certeza de que ele ainda não esqueceu aquele gato mumificado. Na Nigéria, como em quase todos os países do mundo, a unidade anticorrupção é responsável pela captura de dinheiro coletado ilegalmente, querendo combater esta prática prejudicial. Mas há alguns anos, esta unidade fez uma descoberta surpreendente. Em um dos apartamentos de luxo de Lagos, a maior cidade do país, havia cerca de 40 milhões de euros em dinheiro. Inacreditável. A unidade anticorrupção não perdeu seu tempo em apreender todo o dinheiro. A unidade tinha acabado de dar outro golpe na política de denúncia da Nigéria, mas deve ter sido necessário muito
esforço para juntar todo aquele dinheiro e sair do apartamento, mas ao menos poderia se parabenizar por ter cumprido a missão com sucesso. A propósito, a unidade recebeu uma grande salva de palmas por este movimento. Quais dessas descobertas que foram feitas em casas abandonadas te impressionou mais? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.